Bom, o nosso grupo ele vai falar sobre a desnutrição proteico-energética. O nosso grupo ele é composto por Davidson, Clivanilza, que sou eu, e Maria Amanda. Bom, a definição, do que é a desnutrição, ela se resume em uma gama de condições clínicas patológicas com deficiência simultânea de proteínas e calorias, variadas proporções que acometem preferencialmente crianças de pouca idade e comumente associada com infecções, tá? Essa desnutrição, ela se classifica em leve, moderada ou grave. Ela é causada pela falta de ingestão ou absorção de nutrientes. A classificação ela é determinada calculando-se a porcentagem, do peso esperado em relação à estatura ou altura esperada. Os dados relevantes, sobre a desnutrição é um problema mundial, afetando principalmente os países em desenvolvimento, especialmente em crianças com idade inferior a 5 anos. Mais de 20 milhões de crianças nascem com baixo peso a cada ano, 150 milhões de crianças, menor de 5 anos, têm baixo peso para a idade e 180 milhões têm baixa estatura. A desnutrição é a segunda maior causa de morte em menores de 5 anos nos países em desenvolvimento. Bom, aí se refere à classificação, da desnutrição, que ela é classificada em duas fases, que a primeira é a primária, tá? A primária ela é causada pela ingestão inadequada de nutrientes. A gente pode verificar aí, que nessa imagem a gente verifica, que começa pela pobreza, Em seguida da pobreza a gente vê vários subtextos que se resumem, ao subdesemprego, a educação primária, a falta de apoio familiar, a exclusão do sistema de saúde. E em seguida a gente verifica que, começando pela pobreza, já conclui na desnutrição, que é justamente, as condições financeiras familiares que não são tão acima, onde a gente não tem acesso a alimentos, a nutrientes que acarretam justamente nessa desnutrição. A segunda é a secundária, que é a segunda fase, onde ela resulta no distúrbios e fármacos que interferem na utilização de nutrientes, Ela também é determinada por patologias que acometem os processos, relacionados à ingestão, digestão, absorção, metabolização e excreção do alimento. A gente pode aí verificar alguns exemplos, de doenças que é dessa fase secundária. Aí, em seguida, é a classificação quanto à intensidade e a duração, que ela, como eu havia informado no início, ela é classificada, como leve, moderada ou grave. É a duração, que indica o tempo de curso, identificando indivíduos emagrecidos ou a parada de crescimento, Que ela também é classificada, essa duração entre aguda, crônica ou aguda, crônica agonizada. A classificação da desnutrição grave, aí apresenta algumas formas, que se baseiam em critérios clínicos e laboratoriais, que é o marasmo e o outro, em seguida que a gente vai verificar agora, tá? Esse daí são os tipos de desnutrição. O marasmo, ele também é chamado, de forma seca ou desidratada. Ela causa perda dos músculos e gordura, tá? Esse marasmo, ele em muitas crianças menores de 12 anos, emagrecimento acentuado, baixa atividade, irritabilidade, atrofia muscular e subcutânea, costelas visíveis e nádegas hipotróficas. O abdômen pode ser globoso, raramente com hepatomegalia. Ou em seguida a gente pode verificar o outro, que também é chamado de forma molhada, inchada. É um risco após o abandono prematuro do aleitamento materno, que ocorre quando nasce uma nova criança
e que está sendo amamentada e em seguida ela é retirada do leite materno. Isso acomete em crianças acima de 2 anos, onde ela tem alterações na pele, acometimento de cabelos, face da lua, edema de membros inferiores e apatia. Aí, em seguida, a gente pode verificar, alguns exemplos do marasmo, e em seguida do outro, tá? O diagnóstico, podemos considerar que se refere à fome por escassez de recursos econômicos, riqueza de recursos naturais e segurança alimentar, fome oculta. Em seguida, a gente vai verificar a classificação de Gomes, tá? Que ela é utilizada como índice de gravidade de desnutrição em qualquer situação. Ela baseia-se no índice pelo peso ideal, paridade e sexo, considerando o peso nas curvas de crescimento, tá? Ela é recomendada principalmente para crianças acima de 2 anos. Em seguida, a gente pode verificar aí o gráfico, que é um gráfico em relação ao índice, de peso e a idade e o sexo, e a classificação. E a classificação também nutricional. Em seguida, a gente verifica a classificação de Walterman, que ela baseia-se no índice de estatura e peso e estatura, utilizadas para criança de 2 a 10 anos. Nessa fase, o crescimento é mais lento e constante, predominando o estatural. O peso ele varia mais em função da estatura do que da idade. Pronto, em seguida vem o tratamento, que são divididos em fases, onde o tratamento, a primeira fase é a estabilização, que se refere a tratar as morbidades associadas em risco de morte, corrigir as deficiências nutricionais específicas, reverter anormalidades metabólicas e iniciar a alimentação. A segunda fase, ela se refere à reabilitação, que é progredir com a dieta de modo mais intensivo, visando a recuperar grande parte do peso perdido, estimular física e emocionalmente, orientar a mãe ou cuidador da criança a preparar para a alta. A última fase se refere à terceira fase, que é o acompanhamento, que é um acompanhamento ambulatorial para prevenir recaída, onde esse acompanhamento é feito em hospitais ou ambulatórios, prosseguir na orientação, monitoração do crescimento, que se refere à vigilância dos índices, peso por estatura ou estatura por idade, desenvolvimento da criança. Intensificação do trabalho da equipe multiprofissional. Tá? Em seguida, se refere já à conclusão do nosso trabalho, onde os fatores associados à desnutrição podem ser levantados no momento da internação e conduzirem a uma avaliação que permita uma adequada terapia de intervenção e recuperação nutricional. Ou seja, esse levantamento ele é feito no momento da internação, onde é feita uma anamnese, onde vai ser levantado as informações que se referem à criança, a alimentação, como é esse dia a dia, como é os fatores onde a família vive, para verificar essa questão.